Boa tarde, pessoal. Desculpem o atraso, desculpem a falta de conteúdo para quem assistiu, para quem não assista. O último conteúdo que eu postei foi sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Passamos a sexta, passamos a sétima. Nesta última rodada agora será a oitava rodada, ok? Hoje é um dia de quinta-feira, dia 25/5/2023. Ainda temos alguns times brasileiros que vão jogar pela Libertadores, mas já temos boa parte que passaram. E o que eu percebo é que muitos times estão trabalhando com time reserva, time misto, são poucos os que usam time titular. E são poucos que têm o que podemos dizer de um time titular, certo? Minha primeira vez que eu fiz os palpites, eu coloquei e eu errei a grande maioria. E eu duvido muito que essa oitava rodada seja diferente. Mas a partir desse momento a gente vai tentar analisar os jogos. Eu dividi no último vídeo em 3 partes. Jogos do sábado, jogos do domingo, jogos da segunda. Dessa vez eu vou tentar fazer tudo de uma vez, ok? Porque essa minha falta de tempo também vai pelos trabalhos, pelas algumas coisas que eu tenho que fazer por fora. Como, não sei se eu disse na última vez, mas voltei a estudar. Terminou as férias, voltamos ao tempo de estudo, então às vezes eu não tenho tempo de gravar o conteúdo, às vezes eu não tenho tempo de dar aquela estudada nos jogos que vão estar na rodada, ok? Então vamos começar. Já falei 2 minutos dando aquela introdução, vamos começar bem logo. Então nós temos logo no dia 27, no Castelão, nós temos o jogo do Fortaleza contra o Vasco, do Flamengo contra o Cruzeiro, Cuiabá contra o Coritiba. Fortaleza contra o Vasco é um jogo onde o Fortaleza vai vencer. O Vasco passa por uma péssima fase. O Fortaleza já está classificado para a próxima fase da Sul-Americana, pelo que foi falado. Se bem que o Vasco tem sempre os meios de semana livre. Mas o Fortaleza é mais organizado como time. E o Vasco, querendo ou não, agora passa por uma crise. Porque a torcida foi lá pedir, fora Barbieri, pediram até que saísse o presidente e um dos funcionários da 777. Coisa que não vai acontecer então. O resultado é que o Fortaleza vence. O segundo jogo vem Flamengo e Cruzeiro. Lembrando que no meio da semana que vem nós teremos Copa do Brasil. Que bem sabe, Fla-Flu vem com um placar mínimo, ninguém tem vantagem. E a mesma coisa o Cruzeiro pegando o Grêmio. Eu acho que esse é um jogo de empate, certo? O Flamengo não vai com time titular, se bem que ele não tem um time titular. E o Cruzeiro não vai perder a chance que tem de ganhar mais dinheiro se passar sobre o Grêmio. Porque pelo último jogo que a gente percebeu, o Cruzeiro amassou o Grêmio. Ok? Cuiabá e Coritiba são jogos de 2 times que estão ruins. Vamos dizer que assim que começou esse campeonato, tanto o Cuiabá quanto o Coritiba eram times que iriam bater para serem rebaixados. Então, Cuiabá e Coritiba, acho eu, como o jogo é na Arena Pantanal, casa do Cuiabá, eu acho que o Cuiabá sai de lá com a vitória, empurrando ainda mais o Coritiba para baixo. Passa o dia, então vemos aí com São Paulo e Goiás, vemos aí com São Paulo de nosso querido Dorival, que poderia ter sido o técnico do Corinthians, se o Corinthians não tivesse ido atrás de Cuca não tivesse sido execrado pela torcida e com isso tivesse vindo pro fechou. Mas cochilou cachimbo cai, São Paulo foi lá, trouxe Dorival e está a 10 jogos sem perder. É muito. Se eu não me engano são 6 vitórias e 4 empates. Conseguiram, se eu não me engano, a vitória agora contra Puerto Cabello, onde eles eram o extremo favorito. Então, contra o Goiás é 16º, primeiro time fora da zona da degola. O São Paulo está ali em nono, já numa zona agora que é classificação para a Sul-Americana, mas ainda estamos na 8ª rodada. Ainda faltam 30, ou seja, ainda tem 90 pontos em jogo, então não vamos focar nessa parte de quem entra e quem não entra em competições internacionais e na fase do rebaixamento. Vamos deixar isso, como diz Guardiola,
para as últimas 8 rodadas. Nessas primeiras 8 rodadas, se for para terminar, é para o Botafogo ser campeão, Vasco, Corinthians, América Mineiro e Curitiba caírem para a Série B. Ok? Então, São Paulo e Goiás, a vitória de São Paulo. Meio de semana, o São Paulo também pega o Sport dentro do Morumbi e tem um resultado muito favorável para isso. Já está com 2-0 após aquela expulsão. Corinthians e Fluminense. Aqui vem um caso muito simples. Eu não nego, eu sou corintiano, já falei aqui desde o primeiro vídeo. A única coisa que eu posso dizer é: eu, como corintiano, não vou deixar de acreditar que a gente pode chegar lá na Arena Itaquera, meter 2-0, levar para os pênaltis e contar com o Cássio, como é do costume. Como foi no último jogo contra o Remo. Mas eu acho difícil. Eu aqui tenho que me posicionar. E o Fluminense vai pegar um Flamengo. Pode ser que o Corinthians pegue pela frente um Fluminense reserva, sem tanto entrosamento. Eu iria colocar o Corinthians como favorito. Mas hoje em dia, para o Corinthians vencer uma partida, ele não vence. Mas eu não vou ficar em cima do muro, já fiquei no jogo do Flamengo com o Cruzeiro, então eu acho que o Corinthians vai vencer o Fluminense. Acho. Por quê? Porque o Corinthians agora joga numa forma reativa. Ele espera o outro time vir atacar para tentar emendar o contra-ataque. E a zaga, apesar de não ser grande coisa, a zaga do Corinthians vem trabalhando um pouco melhor, que Gil e Murilo estão começando a se encaixar. Tiraram o Fagner da lateral direito, já que desce demais, e colocaram Bruno Mendes, que segura mais. Então está bem. Aquela parte, Matheus Bidu também está saindo muito bem pela esquerda nos últimos jogos. Falta encaixar o quê? Um meio campo. E talvez o técnico perder um pouco do medo de tirar Yuri Alberto do ataque. O Fluminense vai passando, provavelmente joga hoje contra o The Strongest lá. Então pode ser que venha muito cansado e tem no meio da semana mais um Fla-Flu. Ou um Flu-Fla, dependendo da situação. Então eu acho que é bem possível do Corinthians, então, enfim, conseguir sua primeira vitória no comando de Vanderlei Luxemburgo. Então meu palpite é 2-0 Corinthians. Internacional e Bahia. São dois times passando por crise. O Bahia perdeu o último jogo para o Goiás, se eu não me engano, de virada. Que teve aquele... Não, perdeu não, minto. Empatou em 1-1 com aquele chute que Bruno Melo deu na cobrança de falta e a bola simplesmente passou pelo meio da barreira. Então eu acho que o Internacional consegue trazer a vitória por jogar dentro de casa. O Internacional também se vê muito pressionado porque estão querendo a cabeça de Mano. Quem pediu a cabeça de Mano não foi demitido. Quer dizer, quem pediu a cabeça de Mano fez Mano não ser demitido e com isso quem foi demitido foi ele. Então eu acho que o Internacional ganha por 2-0. 2-0, 3-0. Eu acho que o Internacional ganha. E aí vem provavelmente o melhor jogo dessa rodada. Fora Flamengo e Cruzeiro, vem Atlético Mineiro e Palmeiras. Atlético Mineiro depois Chato Kudê começou a ajeitar o time vem numa crescente, conseguiu a vitória, se eu não me engano, de virada sobre o Atlético Paranaense na Libertadores e agora vai enfrentar o Palmeiras de Abel Ferreira. Abel Ferreira que hoje aparece que o PSG está à procura dele. Bem, como se eu fosse palmeirense, eu estaria muito triste. Afinal, está saindo o técnico que realmente organizou o time, trazendo como uma máquina de vitórias. É muito difícil você acordar numa segunda-feira ou então numa quinta, levando em considerações rodadas de domingo e quarta-feira, e achar que o Palmeiras perdeu. Ou ele ganha ou ele empata. E isso é bastante comum. E ele pode mudar quem for, pode trocar de um lado, pode trocar a dupla de laterais, pode trocar o meio campo, saiu Scarpa, continuou Veiga, entrou Richard Rios do Guarani, é um achado. Foi expulso nesse último jogo, se eu não me engano, mas talvez por um erro, porque a maioria dos árbitros gostam de dar um vermelho para um time e dar um vermelho para o outro. Richard Rios, enquanto o Barleta, que todo mundo falava bem, todo mundo elogiava, o Corinthians foi lá, comprou e até agora não joga. Então, Abel Ferreira, querendo ou não, hoje é um dos melhores técnicos em atividade no Brasil. E eu, como corintiano, vou ficar muito triste dele ir embora para o PSG. Mas
Estamos trabalhando com hoje, no caso estamos trabalhando com domingo de 6h30. Só lembrando, os jogos do domingo começam com São Paulo e Goiás. Não, mentira sua, Fagner. Os jogos do domingo começam às 4 horas com Corinthians e Fluminense, Internacional e Bahia. Ok? Só são os únicos jogos de 4 horas. Os outros são 6, 6h30 e às 7, às 8 e às 9. Então, Atlético Mineiro e Palmeiras, eu já fiz um empate, eu vou colocar mais um empate. O Atlético Mineiro pode ser que ele venha jogar, assim como o Palmeiras, os dois jogam com o time, digamos, titular. O Atlético Mineiro vem de uma boa vitória em cima do Corinthians por 2-0. E o Palmeiras vem de uma excelente vitória em cima do Fortaleza por 3-0. Então nada impede deles virem com força total para esse time. E os dois times jogando bem, então dá 1-1 ou vitória do Palmeiras. A vitória é certa, mas eu vou colocar Palmeiras e Atlético Mineiro empatando. Atlético Paranaense e Grêmio. Todo mundo sabe que o técnico Renato Gaúcho adora Copas. Então, com base nisso, o Atlético Paranaense vencerá o Grêmio. Ah, mas isso é muito vago. Não, não é muito vago. O Atlético Paranaense vai jogar com seu time misto, não vai jogar com o time titular. Eu não sei se Fernandinho vem para a partida, mas o Grêmio provavelmente vai poupar. E vai poupar seu melhor jogador em ótima fase, que se chama Luizito Soares. Luizito Soares não jogando, o Grêmio tem uma grande chance de não ganhar. Porque o que ele vem jogando nesses últimos jogos é um absurdo. No jogo contra o Cruzeiro, o gol que ele achou. No jogo contra o Internacional, a liberdade que ele teve, as chances que ele criou, foram de séries. Então, sem ele, o principal jogador criativo, é bem capaz do Grêmio não vencer essa partida. O penúltimo jogo analisado vem Botafogo e América Mineiro. O Botafogo, se eu não me engano, joga hoje pela Copa Sul-Americana. O América Mineiro jogou, se eu não me engano, na terça-feira e perdeu de 2-3. Então eu acho que a partir desse momento, Wagner Mancini já começa a apontar a visão dele apenas para o Campeonato Brasileiro. Alguns comentaristas falam que o América Mineiro não está com os resultados do futebol que ele joga. Eu não tenho tanta certeza quanto a isso. Jogos do América Mineiro eu ainda não percebi, ainda não assisti. Falta de tempo, falta também, não vou mentir, de interesse. Às vezes alguns jogos de times brasileiros são chatos. É a mesma coisa ontem, eu assisti Manchester City e Brighton. Muito legal o jogo, todos os dois times propondo. O City escapou de perder, digamos assim, porque teve bola na trave, teve chute de fora. Talvez não tivesse aquela vontade toda. Afinal, o City já foi campeão e está se preparando para tentar ganhar a tríplice coroa com a Copa da Inglaterra e também a Champions League. Mas voltando, Botafogo e América Mineiro. Botafogo vem de ótima fase, mas joga hoje na quinta e vai jogar novamente no domingo. Pode ser que se entrave alguma coisa porque o leque de opções de Luiz Castro... O leque de opções de Luiz Castro não tem tantos jogadores de qualidade assim. Então acredito eu que Botafogo e América Mineiro, eu já utilizei 2 empates, eu não vou usar um terceiro empate. Eu acho que Botafogo e América Mineiro será a vitória do Fogão com apenas um gol, certo? Vai ser uma vitória mínima, vai ser aquele de fazer um gol e aguardar. Mas acho eu que será a vitória e aí o Botafogo continua na liderança do campeonato. O último jogo, que não é o último jogo da rodada, é o último jogo a sendo analisado aqui, porque o último jogo da rodada é São Paulo e Goiás. Então o jogo que eu vou analisar agora se chama Bragantino e Santos. O Santos e o Bragantino são os dois times que você vê de uma parte mais ilógica. São os times que jogam bem um jogo e jogam mal o outro. São os times que não emendam uma sequência de vitórias. É tanto que o Santos está em 10º e o Bragantino está em 14º. A diferença de um para o outro é apenas 1 ponto. Então, na Bia Abichedi, Bragantino e Santos. Santos sem Marcos Leonardo, que está estourando lá no Mundial Sub-20. Mas eu acho que, apesar de tudo isso que eu estou dizendo, eu acho que o Santos vence a partida. Ok? Então,
acabei de dar meus palpites, então vamos repassar o que eu acabei de falar. Fortaleza vence, Flamengo empata, Cuiabá vence, São Paulo vence, Corinthians improvavelmente vence, Internacional vence, Atlético Mineiro empata, Atlético Paranaense vence, Botafogo vence e Red Bull Bragantino perde para o Santos. Ou seja, nessa conversa toda dos 10 jogos que teremos na rodada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times vencem em casa, 2 times empatam e apenas um time vence fora de casa, que é o Santos. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Quem curtir, clica lá, dá uma curtidinha, compartilha, ativa o sininho para receber mais conteúdos. Eu vou tentar a toda rodada de brasileiro tentar postar o vídeo como eu falei nos primeiros. Não garanto, mas vou tentar. Posso tentar aparecer, por exemplo, no próximo domingo, tentar comentar alguma coisa sobre os jogos que passaram. Vou tentar sempre mandar o vídeo da rodada, comentando meus placares da rodada, e depois mandar um vídeo falando sobre quem eu acertei e quem eu errei. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu! Aí eu fico aqui porque eu ainda tenho que ir dar o pause, entendeu? Aí agora eu digo. Valeu, pessoal. Até mais.